E aí pessoal, tudo bom? Márcio Alexandre em mais uma aula do nosso curso maravilhoso de meditação, do nosso método de meditação Core Meditation, nossa verdadeira essência, temporada 1, um curso gratuito de meditação com aulas semanais, 2 vezes por semana, com vários detalhes para que você possa já praticar e transformar a ansiedade e estresse em harmonia e bem-estar. Hoje é a aula 3. Ainda vai ter uma parte de teoria, vai ter outras aulas que também vai ter uma parte teórica, mas já na próxima aula a gente já começa a parte prática com as técnicas também, para que vocês possam já aplicar em várias áreas da sua vida e ajudar outras pessoas. Márcio Alexandre, sou seu mentor de vida abundante 42, meditação, terapias e cocriação, te ajudando a transformar ansiedade e estresse em harmonia e bem-estar com Core Meditation, que é nosso método de meditação. Simples, fácil e rápido para transformar as emoções, ter mais produtividade, foco, concentração e bem-estar. Lembrando que você está no nosso canal no YouTube Power Awakening 42, que é um canal de espiritualidade prática e desenvolvimento pessoal. Então, sem mais delongas, vamos agora para a nossa aula 3 do nosso método Core Meditation, que é um método que você pode transformar rapidamente qualquer emoção, pensamento negativo, estresse, em si, ajudar outras pessoas, sua mãe, seu pai, fazer em equipe, se você for líder de equipe, trabalho na escola, com crianças, na igreja, se for o caso, enfim, qualquer equipe, para que tenha mais harmonia, mais entendimento, mais serenidade, mais tranquilidade mental, o que vai ajudar a ter mais foco e concentração e, consequentemente, mais positividade. A serenidade mental vai ajudar mais esse poder de foco e concentração. É ótimo para os estudos também, né? Qualquer tipo de estudo, secundário, ensino médio, superior, para concursos, etc. Porque muitas vezes, nos dias de hoje, nos tempos que a gente vive totalmente conectado à internet 24 horas, por assim dizer, a mente está o tempo todo acelerada e muitas vezes a gente não consegue se concentrar no trabalho, até numa conversa com um amigo ou uma palestra, enfim. Então, Core Meditation ajuda bastante. E aula 3, aula de hoje, como funciona o Core Meditation, esse nosso método de meditação simples, fácil e rápido. Então, falando para vocês, lembrando do nosso mantra 11042, milagres acontecem. Então, como funciona o Core Meditation? Essa é uma aula ainda um pouco teórica, mas bem sucinta, para que vocês possam pelo menos entender, começar a entender como funciona esse método de meditação, que ajuda a ter mais foco, concentração, produtividade, bem-estar e harmonia interior. Bom, falando para vocês que nossa principal inspiração do nosso método é um homem, um grande ser que viveu nos Estados Unidos no século XX, chamado Lester Levinson. Não é muito conhecido ele. Mesmo na área das terapias alternativas, que eu também sou terapeuta alternativo, terapeuta holístico, né? Ele também não é muito conhecido, mas já tem uma parcela de pessoas que já o conhecem, mais em inglês, não tanto em português. Mas resumindo, Lester, ele até os 42 anos de idade, ano foi em 1952, Lester, ele com 42 anos de idade, tinha vários problemas de saúde, pedras nos rins, diverticulite, estava no seu segundo infarto do coração, depressão, enfim, tinha vários problemas de saúde. E o médico mandou Lester para casa, dizendo que talvez Lester Levinson, lá em Nova York, Estados Unidos, Lester tivesse apenas 3 semanas de vida.
Imagine, com 42 anos de idade. Lester tinha duas formações, salvo engano era física e engenharia. Era uma pessoa que tinha servido o exército dos Estados Unidos na segunda grande conflito mundial, na década de 40. Ele era um homem que tinha tido várias mulheres, tinha dinheiro, tinha uma cobertura lá em Nova York. Só que ele era um homem muito crítico, muito cético. E por conta do ceticismo dele, não é que a pessoa que seja cética todos vão ser assim, mas no caso dele, especificamente ele, por causa da maneira que ele tinha o ceticismo, ele não acreditava em Deus. Mas ele vinha de uma família de judeus. O avô dele, em Nova York, né, era um rabino, quer dizer, um sacerdote judeu. Mas ele, Lester, desde pequeno, ria dessa questão de Deus ou espiritualidade como um todo. E ele era um homem muito assim materialista e mente científica. Só que também, na vida pessoal dele, ele começou a também ser muito crítico, opinioso e também querer mudar a vida das pessoas, sabe? Querer ser muito assim, dar muita opinião e com qualquer coisa ele já se sentia aborrecido. E a gente sabe hoje que várias vezes as emoções negativas, e aí é que está o Core Meditation e a inspiração do Lester que vocês vão ver já já, ajuda a transformar essas emoções negativas, porque se a gente acumula demais estresse, ressentimentos, mágoas, tristezas, e aquilo vai para algumas pessoas mais, outras menos, mas enfim, aquilo vai somatizando e pode ocasionar, não é que vá ocasionar, mas pode ocasionar ou ajudar a desenvolver vários problemas de saúde na pessoa. Algumas vezes, quando a pessoa tem 40, 50 anos, desenvolve medos, fobias ou problemas sérios de saúde e que tem a ver com traumas lá da infância, da adolescência, e que estava sendo reprimido e tudo mais, e estava ocasionando outros traumas ao longo da vida da pessoa que não estavam sendo trabalhados. Então, resumindo, Lester, 42 anos de idade, muito crítico, opinioso e querendo controlar tudo e a todos, uma mente muito racional e materialista, mas estava com inúmeros problemas de saúde, segundo ataque cardíaco, e o médico tinha mandado o Lester morrer em casa, porque disse: Lester, olha, tudo indica que seu quadro é sério também, depressão, isso e aquilo outro, inúmeras coisas. 42 anos de idade. Você talvez só tenha 3 semanas de vida. Aí Lester foi para casa e resignado. Como é que a ciência, que evolui tanto, ano de 1952, mas já tinha evoluído muito, né? Até aquele momento, como continua evoluindo. E ele dizendo: como é que não pode me curar? Aí o que aconteceu? Ele morava sozinho, num apartamento em Nova York. Mas ele começou a fazer autoindagações, autoanálises, indagações para a sua própria mente, sobre o que era a felicidade, o que era amor, o que era amar, o que era ser amado, enfim, perguntas um pouco filosóficas, mas sobre o sentido da vida, etc. Não tanto sobre a existência de Deus, mas sobre o que era a felicidade, já que ele estava tão, entre aspas, perto de morrer, né? Será que tinha valido a pena para ele? Mas resumindo, ele começou a fazer várias perguntas para si, para sua mente, lembrando inúmeros fatos do passado dele, várias alegrias e vários traumas também que ele tinha passado. E principalmente relativo aos traumas, ele começou a fazer perguntas específicas, ter abordagens específicas relativas àqueles traumas e memórias que, de uma forma impressionante, progressivamente, aqueles traumas, memórias, lembranças ruins, pelo menos a carga negativa das memórias, não que a memória fosse embora, mas a carga negativa, ele conseguiu liberar muita coisa. E o mais interessante é que à medida que ele continuava essas abordagens, ele era um homem muito crítico, sério, e gostava de fazer experimentos, estava experimentando consigo mesmo sobre o que era a felicidade.
mas a partir de perguntas, e começou a perceber que ele ficava mais leve, mais tranquilo e mais em paz. E quando voltava a se lembrar de determinadas coisas que momentos antes, ao pensar, ele já sentia mágoa, tristeza, raiva, poucos momentos depois, ao pensar, ele sentia-se calmo, tranquilo, com as mesmas lembranças. E aí ele começou a aprofundar isso. Resumindo, 3 meses depois, Lester, consigo mesmo, de maneira intuitiva, estava curado. Começou a ter mais energia, mais vigor, mais ânimo, mais alegria de viver, mais paz. E descobriu a sua própria essência, que várias linhas chamam de eu superior, nosso ser divino, sagrado anjo guardião, alguns chamam de Espírito Santo em nós, ou centelha divina, eu chamo de essência de luz, né? Outras linhas chamam do Logos, ou Cristos, não Jesus, mas aqui é Cristos, essa parte consciencial nossa, que alguns chamam de Deus em nós. Então ele descobriu isso, ele que era ateu. E ele começou a perceber, puxa, eu tive essa experiência, estou mais leve, calmo, tranquilo, estou curado. E o que é que aconteceu? Ele começou a ler vários livros, começou a ler a Bíblia, livros da filosofia oriental, livros de filosofia, enfim. Alguns anos depois, quando ele se mudou para uma cidade linda chamada Sedona, no Arizona, de Nova York para Sedona, que é uma cidade montanhosa, no deserto do Arizona, lá nos Estados Unidos, ele, junto com outras pessoas que ele começou a dar pequenas palestras, né? Essas pessoas, ele começou a ensinar essa abordagem e foi codificada num método chamado método Sedona, né? Que parte do método Sedona é o Core Meditation, parte, né? Com algumas alterações que eu achei bem interessante. Mas o núcleo, assim, tem base na experiência de Lester. E Lester, depois dos 42 anos, chegou a viver mais 42. E é o número mágico nosso. Eu sou Márcio Alexandre, seu mentor de vida abundante, 42. O nome do nosso canal é Power Awakening 42, que tem a ver com a Ana Bekoa, que é o nome de Deus de 42 letras da Kabbalah, que é o nosso símbolo principal, o nosso ferramenta, instrumento principal de luz e de transformação pessoal. O número 42, por incrível que pareça, ele veio mais 42 anos e faleceu em paz, tranquilidade, salvo engano, em 94, tendo vivido uma vida abundante, com saúde e tendo realmente feito esse método, né? E aí eu aprendi em 2009, há 15 anos que aplico a mim, com algumas personalizações e outras coisas, e eu trouxe parte do método Sedona para cá, o Core Meditation. E muitas vezes, quando eu realmente me sinto cansado, eu uso também a abordagem do Core Meditation, em parte do Lester, em parte de outras abordagens, que eu fiz um sincretismo bem interessante aqui. Então, as nossas principais abordagens, Lester, que é a nossa principal inspiração, parte da abordagem de Lester era perguntas ao seu próprio inconsciente, que a pessoa faz ela com ela própria ou em áudios também. A gente vai ter uns áudios e momentos em que eu vou fazer o procedimento, você apenas ouve e você vai se sentir tranquilo. E algumas vezes a pergunta muitas vezes a pergunta é um convite para a mente, para ela soltar a emoção negativa. É um convite. A pergunta a resposta que a mente pode dar pode ser sim, pode ser não, pode ser talvez, pode ser nenhuma resposta. Não importa a resposta que a sua mente vai dar para essas perguntas, vai funcionar do mesmo jeito. Então, parte das nossas... inclusive, na próxima aula a gente já vai ter essa abordagem das perguntas. Como liberar as emoções. Aliás, na aula 5,
que a gente vai ter as perguntas básicas. Essa é a aula 3, vamos ter a aula 4, que ainda é uma parte teórica importante, depois a aula 5 já com as perguntas básicas. A outra abordagem da gente é uma abordagem também rápida até, em que a gente faz uma meditação rápida de alguns segundos ou 2 minutos e a gente já consegue acessar um estado de paz e serenidade. Mesmo se você tiver tido uma briga, a mente estiver muito agitada, tiver tido Deus livre, um assalto, etc., e está muito medo, algumas vezes vai requerer mais do que 3 minutos, uns 10, 15, 20 minutos, ou 30 minutos para estabilizar a pessoa, mas enfim, melhor do que você passar horas e horas com medo, com trauma, com raiva, e aí já dá para neutralizar. Algumas vezes é importante fazer alguns dias seguidos, 30 minutos, 20 minutos, para limpar mais as emoções. Algumas vezes em 1 minuto, 2 já dá uma limpeza grande, ok? Enfim, algumas das principais abordagens. E outra, também a gente tem Anabecoa, que são as energias da Anabecoa, o nome de Deus de 42 letras, que é um conjunto de meditações de poder vindo da tradição da Kabbalah judaica. São várias energias de luz, da luz infinita, e que a gente acessa essas energias de luz, que é amor incondicional, paz, harmonia, alegria, providência divina, milagres acontecem, intuição poderosa, etc, 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 para a gente acessar essas energias e enviar para qualquer situação da gente que a gente precisa de uma estabilidade maior. Isso aqui foi um resumo. Outra questão, intenções e comandos ao inconsciente. Não só a gente tem abordagens no Core Meditation mais rápidas, 2 minutos, médias 3, 5, 10 minutos, um pouco maiores, que é bom para estabilizar mais, 20 minutos, 30 minutos, até 1 hora. Algumas vezes eu gosto de ficar 20 minutos, 40 minutos, nem que seja uma vez por semana. Ah, Márcio, mas eu vou ter que passar 40 minutos toda vez? Não. Aqui a gente tem abordagens mais simples, rápidas, médias, maiores. E algumas vezes, pelo menos uma vez por semana, é bom você passar uma abordagem maior de 20, 40 minutos. Pelo menos uma vez por semana. Ok? Para você ter qualidade de vida, para você ter mais controle da sua mente, para você ter mais controle das suas emoções, para você ter mais paz. E eu era uma pessoa que eu tive depressão por anos. Transtorno obsessivo compulsivo por anos. Ainda tenho estresse devido às questões coletivas, que todo mundo a gente vai ter esse estresse. Só que hoje o estresse que eu tenho, eu consigo controlar mais rápido. Antigamente não, era muito lento, muito mais demorado, porque eu não sabia. Em geral a gente não sabe como lidar com as emoções, né? Aí eu fui treinando para ser mais rápido e esse controle, outra do controle emocional. A gente também, algumas vezes, a gente tem certas abordagens que a gente coloca uma intenção. Por exemplo, a gente entra no estado meditativo do Core Meditation, dependendo da abordagem, e eu coloco a intenção. Quero agora ter mais criatividade. Minha intenção agora é focar no trabalho que eu vou fazer no computador, ou na live que eu vou ministrar, ou numa entrevista de trabalho que eu preciso ter concentração. Então são intenções diferentes que a gente pode colocar antes de fazer uma meditação de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, etc. Para quê? Porque quando também a gente pode fazer uma meditação mais geral ou uma meditação com intenções específicas. E aí a gente direciona o nosso foco mental. Também, seguindo aí, desculpe, o nosso slide, liberar a partir do sentimento, ou seja, ou do pensamento negativo. Como a vida é dinâmica e sempre tem questões a nível coletivo, geral, colegas, pessoas, famílias, que vão vir sempre com problemas perto da gente, e aquilo de uma ou de outra forma, mesmo que a gente medite muito, mas a gente pode sentir um pouco até do estresse da pessoa. Então a gente neutraliza aquilo em nós para lidar melhor com a outra pessoa. E aí
a gente pode, algumas vezes, as pessoas estarem sentindo o sentimento ou tendo pensamento negativo, ou, em geral, os dois, pensamento negativo e o sentimento negativo. Aí o que é que acontece? A gente pode fazer abordagem de meditação do Co-Meditation. Existem várias abordagens, a gente vai trabalhar com várias e treinar várias com vocês, focando ou só o sentimento, ou o pensamento, ou os dois, para ir neutralizando, limpando as camadas emocionais negativas e te ajudando a ter mais paz, harmonia, bem-estar, foco, concentração e produtividade. E melhora nos relacionamentos. Você melhora os seus relacionamentos com as pessoas, marido, mulher, esposa, filhos, clientes, etc. Melhora a sua produtividade, assim você vai ter mais dinheiro no seu trabalho, etc. Entre tantas outras coisas, inclusive saúde, né? Saúde mental e emocional. E por fim, para terminar o vídeo, seguindo o slide, um dos benefícios do Co-Meditation é também descobrir nossa verdadeira essência, como Lester fez. À medida que a gente tem mais controle, tem mais paz, trabalha a nossa mente, trabalha o estado mental, emocional nosso, transformando qualquer energia negativa em paz, em harmonia, em luz, etc., a gente acaba encontrando em nós essa nossa parte, vamos dizer assim, divina, essa nossa parte de consciência pura. Porque nós somos consciência pura, vivendo experiências num corpo que tem um nome, uma identidade. Então todos nós somos assim. Eu não sou Márcio Alexandre, eu sou uma consciência pura, individualizada num corpo que tem uma identidade, que tem um nome, que é Márcio Alexandre Carvalho. E você também é uma consciência pura, individualizada num corpo e que tem uma identidade que carrega um nome. Pode ser João, Maria, José, etc, etc, etc. E cada individualidade vai ter um histórico de vida. Tem um pai, uma mãe, nasceu em uma cidade, etc, tal. Todos somos assim, né? E o Co-Meditation ajuda a descobrir e entrar em contato com nossa essência de luz, mais e mais. Ok? Se você não acredita nisso, pelo menos o Co-Meditation vai te deixar mais em paz mentalmente, com tranquilidade e serenidade interior sempre que você precisar. Mas funcionou, mas agora eu fiquei com raiva de novo, porque eu fui falar com será que a técnica não funcionou? Não, funcionou, mas é porque apareceu a questão do vizinho, ou bateu o carro aqui na frente de casa, etc. Aí fiquei com medo, com raiva, faz de novo, entendeu? Mesmo que você não acredite nessa parte de essência, de luz, ser superior, mas vai te deixar com mais calma e tranquilidade interior. Então é isso, pessoal. Essas são como funciona mais ou menos o Co-Meditation e as inspirações. Aqui Márcio Alexandre. Essa é a aula 3. Na próxima aula vamos ter mais uma parte teórica e depois vamos começar a parte prática com as técnicas variadas do Co-Meditation. Se inscreve aí no canal, no nosso canal Power Awakening 42. Dá um like nesse vídeo, compartilha com outras pessoas que precisam trabalhar suas emoções, que têm questões emocionais e que você pode ajudá-las com essas técnicas. Veja os outros vídeos e os outros quadros do canal sobre Ana Bekoa, que é o nome de Deus de 42 letras, o Co-Healing, que é nosso método de cura energética, etc, etc, etc. Se inscreve no canal, dá um like e compartilha aí. Que Márcio Alexandre, seu mentor de vida abundante 42. E lembre-se, nosso mantra 11042. Milagres acontecem. Tchau, pessoal.